Oi, amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma videoaula, tá? E elaborando um mapa conceitual, um mapa mental aí sobre o conteúdo, tá? Espero que vocês estejam gostando desse formato que a professora está colocando aqui para vocês, para apresentar o conteúdo de filosofia e psicologia, né? Ligado à psicologia. E, enfim, se inscrevam aí no canal, quem estiver assistindo o vídeo. Dê um like no vídeo se vocês gostarem, para ajudar a professora aí, olha. Quem diria, né, que eu iria estar falando isso, né? De dar um like no canal e entra aí e se inscreve, enfim. Não aprendi direito ainda, mas tá tudo bem. Galera, hoje nós falaremos de um conteúdo muito importante dentro da filosofia, porque ele vai marcar essa transição que vai acontecer na virada do século XIX para o século XX, tá? Que nós tanto falamos, e tem uma videoaula aí no canal falando sobre esse processo, tá? Da virada do século XIX e o século XX, o primeiro quênio, né? As primeiras décadas aí do século XX, vocês vão ver que vão ser marcadas por mudanças muito profundas. Então, a professora vai destacar hoje uma corrente filosófica, uma tendência filosófica chamada pragmatismo, tá? A tendência do pragmatismo surgiu entre os pensadores norte-americanos, mais especificamente os pensadores estadunidenses, tá? Para justificar o culto ao lucro e ao bem-estar material da sociedade burguesa, tá? Então, essa percepção do pragmatismo, ela vai trazer aí a questão e o conceito da utilidade, tá? A utilidade dentro da filosofia, mais dentro de um conceito de praticidade, utilidade e como que as questões filosóficas precisam estar a serviço da utilidade e da praticidade. Então, hoje, pessoal, nós estamos aí falando um pouquinho sobre isso. A palavra pragmatismo, ela deriva do grego pragma, tá? Que significa prática ou prático, tá? Então, a tendência pragmatista vai ser uma tendência, vai ter vários pensadores, a gente vai elencar um deles. Vocês viram que no próprio título do vídeo e na descrição, a professora colocou que nós vamos falar do William James, porque o William James ele vai contribuir para o campo da psicologia. E a gente vai falar, obviamente, da filosofia. Ele, dentro da filosofia, vai ser uma visão geral do seu pensamento, mas muito importante aí. Mas tem outros pensadores, não só o William James, tá, gente? Tem outros também. Então, recapitulando um pouquinho, hoje eu vou formatar um pouquinho a folha, um pouco diferente, tá? Fiz uma divisão para a gente colocar uma parte do conteúdo de um lado e outra do outro, tá? Eu acredito que os mapas mentais, eles são muito bons para auxiliar nos estudos. Eu sempre faço mapas mentais quando eu preparo as minhas aulas, quando eu vou estudar, quando eu leio um livro. É sempre importante, tá? Eles ajudam muito a gente fazer um apanhado da visão geral do conteúdo, tá? Então, assim, retomando, o pragmatismo, então, é uma tendência que vai surgir entre os pensadores norte-americanos, mais especificamente os estadunidenses, para justificar o culto ao lucro e ao bem-estar material da sociedade burguesa, tá? Nessa perspectiva, nós percebemos que ela vai encontrar as bases do seu pensamento no empirismo. Então, nas aulas anteriores, tem um vídeo, inclusive, aí no canal, que fala sobre a diferença entre empirismo e racionalismo. Dentro dessas duas perspectivas, o pragmatismo vai ser uma tendência filosófica que vai ter como base o empirismo, especialmente o empirismo inglês. Tá, galera? Então, lembrem-se dos filósofos empiristas, os mais famosos são John Locke, David Hume, e entre outros, obviamente. Então, essa base no pensamento inglês empirista encontra aí o pragmatismo vai encontrar aí a sua essência, tá? E vai assumir uma forma radical, tá? Em que a problemática da metafísica ela vai ser substituída e vai dando lugar
né, cedendo o seu lugar, elegendo-se em seu lugar como centro dos novos interesses, as questões sociais, econômicas, bem como tudo que estivesse relacionado à ação e à prática. Ou seja, discutir essa coisa de alma, dualidade, né, racionalidade numa perspectiva metafísica, subjetiva, não tem nenhum caráter de utilidade. Então, o que é útil? Útil é aquilo que pode ser relacionado com a ação e com a prática, tá? Então, se não pode ser relacionado com a ação e com a prática, então não há uma necessidade de se ficar discutindo isso, tá? Então, ela é bem coerente com o significado etimológico da palavra, que é pragma, que vem de prática ou prático, e se desenvolveu como uma teoria embasada no concreto, no real, e que consiste em buscar o que existe de consequências práticas e úteis em qualquer realidade. Então, a preocupação, como eu coloquei, a problemática da metafísica, a preocupação do pragmatismo é encontrar um ponto final para esses problemas metafísicos do conhecimento, tá? E da vida, apresentando aí como caminho o critério prático, que consiste em tomar como verdade tudo aquilo que possa ser necessário e útil. Por isso que a professora destacou aí no mapa mental a problemática da metafísica. Essa problemática da metafísica, ela precisa ser substituída. E precisa ser substituída por questões relacionadas à ação e à prática, tá? É preciso, então, utilizar nesse contexto o critério prático. Esse critério prático consiste em tomar como verdadeiro aquilo tudo que possa ser considerado necessário e útil. Assim, se uma disputa não proporciona condições para se encontrar o lado prático, ela se torna desnecessária e sem importância. Ou seja, começa a discutir, os anjos tinham sexo? É uma discussão muito comum durante a Idade Média, o sexo dos anjos. É possível, eu discutir isso vai proporcionar condições para encontrar um lado prático da existência? Isso é necessário? Realmente? Se não é, então não tem importância. Não precisa se discutir isso. E aí a professora destacou, eu usei até um post-it meu que eu adoro, do Rodin, que é um artista. E ali tem o pensador, né? Ninguém melhor para representar o filósofo do que o pensador. Então, os teóricos, coloquei um post-it ali para destacar os principais representantes do pragmatismo, que foi o Charles Sanders Peirce, que viveu de 1854 a 1914, William James, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de 1842 a 1910, e o John Dewey, que viveu de 1859 a 1952. Então, naquele vídeo intitulado Pós-Guerra, que a gente fala dessa transição aí do século XIX para o século XX, a professora vai estar falando do contexto que esses caras viveram, tá? Então, é bem bacana. Também usei um outro post-it ali para fazer um destaque sobre a crença real do pragmatismo, tá? É importante vocês saberem que na virada do século XIX para o século XX, essa tendência pragmática, ela vai dizer o seguinte, que é verdadeiro. O que é a verdade? Que é uma pergunta tão profunda, né? Crença verdadeira. O que seria essa crença real, essa crença verdadeira? Seria aquela que é útil para quem acredita nelas. Então, esse vai ser o critério da verdade. O critério da verdade, dentro do pensamento pragmático, vai ser o critério do senso prático. Essa vai ser a preocupação central. Se não há praticidade, tá? Não existe verdade, ok? Então, esse surto de pragmatismo que se apossou desde o primeiro momento da Idade Contemporânea, vocês podem perceber durante o período que eles viveram, que é final do século XIX, início do século XX, né, e até o final da primeira metade do século XX, provocou, então, esse pragmatismo, provocou uma ruptura com as ideias e os hábitos anteriormente estabelecidos, tá? Por quê? Porque, de certa forma, vai romper com as explicações abstratas que nós tínhamos antes. Porque as explicações filosóficas anteriores à corrente pragmática, elas eram, e anterior até mesmo ao empirismo, eram explicações muito subjetivas, metafísicas, preocupavam-se com esse lado, com essa essência, com esse lado que não é palpável, que a palavra ideal para falar sobre isso é metafísica, então. Então, o objetivo dos pensadores
do pragmatismo e também aí de muitos, por isso a base no empirismo, era encontrar um ponto final para esses problemas metafísicos do conhecimento e da vida e parar de discutir coisas que não vão ter utilidade. Né? E esse discurso ainda é comprado muito hoje dentro da sociedade, que tem como foco o lucro, os bens materiais. Por isso que a gente fala que em alguns casos, né, ela materializa a visão burguesa de mundo. Porque ela vai colocar, o pragmatismo, ela vai colocar o seguinte: por que discutir determinadas coisas? Por que estudar determinadas coisas? Isso vai gerar um emprego? O indivíduo vai conseguir trabalhar? Ele vai ganhar dinheiro com isso? Essa é uma visão pragmática. Então, há uma corrente na filosofia que também sustenta esse pensamento. Tá? Esse pensamento que vai, inclusive, originar uma visão completamente diferente da educação. Uma educação mais pragmática, uma educação mais prática, mais técnica e que visa aí o mercado. Tá? Criar indivíduos preparados para o mercado. Mas claro que esse não é o assunto da aula. O surto de pragmatismo, então, ele vai romper com essas explicações abstratas e com as tendências voltadas para o absoluto, voltadas para Deus, que existiam antes desse contexto. Então, vai alterar a concepção de homem, tá? Que deixa de ser um ser teórico, de ser um ser pensante, para ser um indivíduo prático e um indivíduo de ação. Tá? Então, nesse contexto, há de fato uma ruptura. Eu troquei a folha, justamente agora para a gente começar a falar do William James, que vai ser aí um teórico fundamental e importante dentro do pensamento pragmático, tá? Juntamente com o Charles Peirce e o John Dewey. E ambos, os três, na verdade, são muito importantes, né? Mas dentro da nossa ementa, nós elegemos aí o William James para a gente discutir, tá? Como eu já falei e coloquei de forma muito importante para vocês, o pragmatismo, então, ele entende que a crença verdadeira é aquela crença que é útil para quem acredita nelas, tá? E isso é fundamental que a gente compreenda, tá? Eu espero que até agora vocês estejam entendendo. É importante que sempre que vocês assistam o vídeo, vocês não assistam apenas uma vez, assistam o vídeo, façam as anotações, tá? E depois que as anotações estiverem concluídas, assistam novamente, para que vocês tenham uma visão mais específica do que a professora quis apresentar aqui. Anotem as dúvidas que vocês têm, deixem nos comentários as dúvidas, tá? E quem é meu aluno pode entrar em contato comigo para tirar as dúvidas pessoalmente, tá bom? Então, ali eu tô colocando o período em que viveu William James, que ele viveu de 1842 a 1910, tá? Nos Estados Unidos da América. William James é um pensador estadunidense. Eu gosto de utilizar o termo estadunidense porque quando nós falamos de norte-americano, dá a impressão que você está colocando tudo dentro de uma caixinha. Mas lembre-se que o norte da América é composto pelo Canadá, Estados Unidos e México. Então, ele era estadunidense. O estadunidense é o conceito, aí, a forma correta de se referir a quem nasce nos Estados Unidos. Pessoal, então, dentro do pensamento do William James, o que o William James vai ter como base para o seu pensamento? A verdade, tá? A busca pela verdade, e a verdade, ela é um conceito no qual nós devemos utilizar dois critérios quando estivermos buscando compreender o que é a verdade. O critério da eficácia e o critério da utilidade. Qual é a eficácia da minha busca? Tá? Então, há um foco no resultado. Muito importante. Tá? Qual a utilidade? Então, ele vai discutir aquilo que é útil, em detrimento daquilo que é verdadeiro na essência, né? Naquela percepção metafísica da coisa. Como se tinha aí os pensadores da tradição filosófica platônica, digamos assim, socrática, medieval, enfim. Então, ele vai ser considerado também, além de filósofo, William James, ele era psicólogo também, tá? E ele vai ser considerado o pai da psicologia. Muitos, por alguns pensadores que vão indicar ele como pai da psicologia, desenvolvedor aí do ramo da psicologia, conhecida como psicologia funcional, tá? Ele escreveu alguns livros, nos quais eu vou destacar dois aqui no nosso mapa mental, que é o Princípios da Psicologia, um dos livros, e o outro é As Variedades da Experiência Religiosa. Vários estudos que vão relacionar psicologia e religião utilizaram esse livro. A gente se encontra vários TCs no Google Acadêmico, vários artigos acadêmicos sobre o pensamento do William James
expresso dentro dessas obras. É bem bacana, tá, gente? E o interessante, eu vou aqui colocar para vocês, claro que não tem como eu colocar todas as ideias, o objetivo é que o vídeo seja uma síntese do conteúdo, até porque dentro da nossa ementa, o objetivo é apresentar um pouco sobre a filosofia do pragmatismo como uma das tendências que vão se apresentar na virada do século XIX e no início do século XX vão ganhar corpo, tá? Que a gente chama aí de surto pragmático, que vai fundamentar todo o pensamento e a crença dessa sociedade, digamos assim, liberal, com foco no lucro, foco nos bens materiais e com uma visão um pouco mais burguesa. Dentro deste contexto, é importante salientar que o William James ele vai se voltar para uma análise da introspecção humana e também uma análise das emoções, tá? Ele vai dizer o seguinte, a primeira coisa que é importante para vocês entenderem é que ele vai dizer que as sensações subjetivas são as emoções, tá? Então, o que ele chama de emoções? As sensações subjetivas, tá? E aí, ele vai defender uma tese aí um pouco diferente, que é o seguinte, as sensações subjetivas, que nós chamamos de emoções, elas são consequências e não causas das reações fisiológicas associadas a elas. Então, geralmente, nós achamos que todas aquelas sensações físicas que nós temos, elas acontecem depois das emoções. E ele vai dizer que não, ele vai dizer que é o contrário, que é a fisiologia, a alteração fisiológica, tá? A reação que o nosso corpo físico, tá? Enquanto constituição biológica dá uma situação que gera uma emoção, tá? Por isso que ele vai dizer que as sensações subjetivas, elas são o reconhecimento do córtex cerebral. Ah, tá. Então, a paixão é uma relação que acontece dentro do cérebro, né? Através das reações neurofisiológicas, neuropsicológicas ali que estão e que vão impulsionar com que emoções aconteçam, tá? Então, todas as sensações subjetivas, todas as emoções, elas são consideradas reconhecimento do córtex cerebral, uma visão mais objetiva, inclusive de base empirista, como eu coloco aí no resumo, tá bom, gente? Então, nós primeiro, na lógica do William James, primeiro nós reagimos, primeiro o nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa biologia, primeiro nós temos o comportamento, tá? Depois nós vamos sentir. Por quê? Porque o sentimento, para o William James, é a tomada de consciência da reação, tá? Quando nós tomamos consciência da reação, do que aconteceu com o nosso corpo, do que aconteceu com a nossa fisiologia, do comportamento que nós tivemos, aí nós sentimos. Tá? Essa vai ser a lógica para ele. Então, agora eu modifiquei um pouquinho, fiz um esqueminha, tá, gente? Colei uma folhinha, ele tem um post-it, vocês vão pensar quem que é esse cara aí no meio. Não, mas é um post-it do Paul McCartney que eu tenho, gente. Coisa louca, né? É a carinha do Paul McCartney ali. Eu adoro os Beatles, inclusive. Muito bom, né, gente? E ali dentro eu tô escrevendo. Verdade adequada à realidade, tá? Então, William James, o critério de validade da verdade vai estar adequado à realidade e ao uso que se faz dessa realidade. Tá? E aí agora, dentro desse quadrado roxo que eu fiz aí, eu vou colocar 3 pensamentos importantes relacionados ao pragmatismo e relacionados ao pensamento do William James. Tá? Como eu disse para vocês, primeiro nós reagimos fisiologicamente, depois nós sentimos. Essa é a lógica com a qual William James vai explicar a sua teoria das emoções, tá? Então, primeiro, pragmatismo é mais que um método de análise para ele. Ela é uma teoria de quê? Teoria de quê, professora? Teoria de que as verdades, elas estão vivas, nascem e envelhecem. Então, veja bem, olha só o critério de verdade, como ele se diferencia, por exemplo, do critério cartesiano, tá? Não há uma verdade absoluta a qual se deva buscar, como diz Sócrates, como diz Platão, né? A verdade, ela tá viva, ela nasce, ela envelhece, ela se transforma, tá? E isso é uma questão que necessita, se a verdade ela é viva, então ela é também uma teoria que necessita do quê? De um método de análise, um método que seja prático, um método que seja funcional. Por isso, dentro da perspectiva da psicologia funcional. E aí ele diz assim, a epistemologia comum, mas aí vocês vão me perguntar, professora, o que é a epistemologia comum?
Epistemologia comum é a área da filosofia. A epistemologia é a área da filosofia que se responsabiliza pela busca da verdade, do ser, discute as questões da existência. Tá? E ele vai fazer uma crítica aqui. Ele vai dizer que a epistemologia comum se concentra na vaga afirmação de que as ideias têm que corresponder ou estar de acordo. Tá? Como se a gente tivesse que encontrar uma relação entre as ideias. O pragmatismo insiste em que se deve ser mais concreto e pergunta o que pode significar em detalhes tal acordo, ou seja, importa mais a forma, tá? Em que o concreto se apresenta do que a correspondência de ideias. Para ele é mais importante a apresentação do concreto e a forma como ele se coloca, tá? E o que significa ele em detalhes, do que de fato a correspondência entre as ideias que firmaram esse acontecimento. Tá? É como se houvesse de fato um foco no concreto, um foco bem foco mesmo. Por isso que a gente diz, é uma verdade que ela é adequada à realidade de uma busca por uma sociedade mais pautada na visão na crença do que é útil, em detrimento do que é verdadeiro universalmente, tá? Então, qualquer ideia que nos conduza de forma próspera e bem-sucedida de uma parte de nossa experiência a outra, poupando-nos trabalho, é uma ideia verdadeira. Olha que definição de verdade, gente. O que a gente pode definir como verdade? Qualquer ideia que nos conduza de forma próspera e bem-sucedida de uma parte da nossa experiência a outra e que nos poupe trabalho, nos poupe estresse, né? É uma ideia verdadeira. Então, é isso. Eu acredito que vocês tenham percebido que a filosofia do William James, dentro da perspectiva filosófica e psicológica, ela tem um caráter profundo de funcionalidade, tá? Podemos, então, elencar aí algumas palavras-chave: funcionalidade, praticidade, utilidade. 3 conceitos importantes, tá? Funciona, é prático e é útil, tá? E aí tudo isso é marcado do ponto de vista do conteúdo e do resultado, tá? Essa corrente de pensamento, ela vai dar origem a diversas correntes do século XXI, inclusive, tá? 20 e 21 vão marcar, e todo o século XX vão marcar a virada do século XX para o XXI. Lembrando que essa é apenas uma das tendências filosóficas que a professora vai apresentar aqui para vocês, que caracterizaram a primeira metade do século XX, tá? E aí eu tô fazendo uns detalhezinhos. Eu agradeço vocês que assistiram esse vídeo até o final, tá? Eu fiz com muito carinho para cada um de vocês. Espero que gostem, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e eu tô à disposição para tudo que vocês precisarem, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom e até o próximo, gente. Tchau!